Meus queridos, que possamos permanecer nessa paz e que venhamos a tornar a nossa experiência na noite de hoje, aqui em Colônia, uma experiência produtiva e feliz. Nós estamos na 10ª edição da Caravana da Esperança. Aqui na Itália estamos no na Alemanha, no 4º ano. E são 10 anos já atuando aí na Espanha, e aí foram se ampliando. Alemanha, Inglaterra, Itália foi a nossa última contribuição, né? E o tema de hoje, ser ou não ser verdadeiro, questão de sobrevivência, para que a gente faça uma avaliação aí espírita, nós vamos nos dedicar um pouco a uma reflexão de ordem filosófica. E vale lembrar que o Espiritismo tem na sua capa de rosto, no Livro dos Espíritos, lá a filosofia espiritualista. E em alguns lugares, muito se tem discutido e se tem avaliado que se tem pensado pouco em termos espíritas, filosoficamente falando. No Brasil, especialmente, acabou se ganhando mais um aspecto religioso ou moral. O aspecto científico tem ficado bem, digamos, inativo. Uma ou outra pessoa busca fazer alguma pesquisa, algo mais assim, mas perdeu um pouco aquela característica inicial de que se buscava experimentar, e o fenômeno mediúnico em si era objeto decisivo das avaliações, das observações científicas. Inclusive, à época, muitos que iam pesquisar sobre a mediunidade faziam isso querendo provar que não era verdade, e acabavam, quando honestos, constatando que era verdade. Porque sabemos que a mediunidade é uma realidade, né, intangível. Embora, como todo e qualquer objeto ou fenômeno observado e analisado, nós teremos as possibilidades que possam não confirmar. Eu lembro que uma vez conversava com um aluno, ele de formação católica, e aí ele veio fazendo uma série de perguntas. A família dele já tinha tido a oportunidade de receber uma psicografia com elementos muito significativos da comprovação da identidade, do conteúdo do espírito, das relações que se estabeleciam. E ele tinha, em relação à psicografia, não tinha dúvidas, mas tinha uma série de dúvidas em relação à psicofonia. É verdade? Pode ou não pode incorporar o espírito falar pelo outro? Não sei exatamente como é que diz isso, professor, e tal, mas isso fica assim, uma coisa na minha cabeça. E eu sabia que ele era bem envolvido, inclusive já tinha quase que ensaiado ser um seminarista e tinha sérias inclinações em um dado momento da sua vida para ser padre. E aí eu disse assim: olha, eu vou lhe responder essa pergunta usando como fundamento o que você tem no católico, né? No catolicismo. E aí eu virei para ele e perguntei assim: olha, a doutrina católica tem uma série de questões que são fundamentos. E um dos fundamentos que o catolicismo tem é uma atuação, que aí só pode ser feita por padres e por designação, né, superior, para fazer o exorcismo. Aí ele já deu uma parada. Porque na conversação dele ele disse assim, não seria assim algo meio teatro, algo assim meio inventado. Né? E aí falando dos carismas, né? Aí ele ficou assim: professor, eu digo, ó, se você me disser que a Igreja Católica definiu uma das suas ações básicas, né? Porque você tem o batismo, você tem o casamento, você tem a crisma, você tem também, né, a extremunção, você tem...
E aí fui falando para eles, e o exorcismo é uma das questões fundamentais aí, dos sacramentos, né? Então você quer me dizer que o catolicismo define algo como fundamental, que não é nem autorizado a todos os padres a realizarem, que é o exorcismo, e isso é teatro? Aí ele parou e disse assim, professor, eu nunca tinha pensado sobre isso. Não, claro que não, é sério. Eu digo, ó, pouco importa como vocês chamam, se vocês vão dizer que é o demônio ou um familiar sofrido, um obsessor, essa é uma questão de nomenclatura. A questão é possível haver essa interação psíquica a ponto de precisar ter uma intervenção de outra pessoa? Ele disse, meu Deus, pronto, fechou, entendi, pronto, é verdade. E aí ele ficou rindo, e aí parava, refletia e ria novamente, parava, refletia e ria novamente. E eu cá comigo dizendo assim, pronto, agora o homem está endemoniado. Aí... É um processo. Pronto, né? E aí ele disse assim, professor, eu já estudei tanto tudo isso e nunca me passou pela cabeça essa questão. Claro! Perfeito. Com isso eu quero, com essa história inicial, o que eu quero dizer? Às vezes o que nos falta não é nem só o fundamento, é a capacidade de compreender e aplicar, para podermos constatar o que efetivamente é fato. O que objetivamente eu posso perceber das situações que acontecem no dia a dia. Já que nós sabemos que não temos como negar a nossa subjetividade. E ela existe, né, em todos nós. Então assim, como nós vamos lidar com essa questão? Uma outra reflexão que fazemos introdutoriamente, antes de entrarmos aí nas discussões conceituais, vamos imaginar que tivesse aqui no chão escrito um número e que fosse o número 6. E ele estaria escrito sem qualquer indicador a mais que nos levasse a definir se é um 6 ou um 9. Sem nenhum tracinho lá para indicar, né, qual é a base. E que estivéssemos eu de cá, vocês de lá, e o número aqui. Vocês iriam dizer com plena convicção se a perna estivesse para cá, para o meu lado, que vocês viam um 6. E eu diria com plena convicção, é um 9. E se nós insistíssemos, nós iríamos dizer assim, não, você está louco, não está vendo que é um 6? Eu diria, como louco eu? Nossa, isso é um 9. E o problema é que, a depender das nossas características subjetivas, a gente poderia querer convencer o outro que o outro estava errado. E vocês diriam, possivelmente, Lindomar, por favor, todos aqui vemos um 6. Só você, cara, que vê um 9 e está insistindo que é que é um 9. Olha, esse argumento é forte. Todos, ou quase todos, contra um. Né? E eu diria assim, gente, eu não estou acreditando que todos vocês não conseguem ver que é um 9. Se aumentasse a tensão, poderíamos chegar a um conflito. E, muito facilmente, ou da minha parte ou da parte de um de vocês, alguém poderia dizer, vocês estão loucos. Eu diria, vocês estão loucos, vocês não veem que é um 9? E vocês diriam, cara, louco é você, todo mundo está dizendo que é um 6. Só você que está dizendo que é um 9. Bom, se definir se era um 6 ou se era um 9, fosse condição necessária e suficiente para tomarmos qualquer decisão em relação, por exemplo, um território, uma crença, o ganho qualquer de um recurso, nós poderíamos nos agredir por isso. Como tem acontecido no mundo, como isso tem se dado. E aí a gente precisa aprender, e a filosofia, quando equilibrada,
nos faz perceber algo extremamente interessante. Algo pode ser diferente sem ser errado. E isso nos convida a uma reflexão sobre flexibilidade cognitiva, flexibilidade mental, flexibilidade emocional, alteridade, a capacidade de reconhecer o diferente e respeitar. Entretanto, para além da verdade de cada um, que existe em função da nossa subjetividade, existem coisas que precisa ir além dessa experiência subjetiva e encontrarmos a dimensão objetiva, que está vinculada ao princípio de identidade. O que é? É. Se eu digo para vocês que aqui ao meu lado esquerdo tem um elefante, vocês vão olhar e dizer, ué, ali não é uma cadeira? E pouco importa se eu chamo cadeira, se eu chamo desk, em inglês. Em alemão, como seria cadeira? Stuhl. 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 Alemão. Inglês? Alemão. Ah, Ok. em alemão, Stuhl. Stuhl. Muito bem. Em francês, eu não sei. Em japonês também não. Mas tem nomes, ok? Diferentes destes. Embora cada um dissesse uma palavra, ok? Nós estamos nos referindo ao mesmo objeto. Este objeto é objetivo. Objetivamente, cada idioma tem um termo que se refere ao mesmo objeto. E se um diz uma palavra e outro diz outra, estão falando de idiomas distintos, isso não quer dizer que nós estamos errados. Todos estamos certos, só que falando idiomas diferentes. Só que, para podermos nos comunicar, nós precisamos ter um conhecimento que nos permita a compreensão e o entendimento. Porque senão a gente vai brigar, cada um dizendo o termo em um idioma que é utilizado para definir esse objeto, e a gente pode partir do pressuposto de que os outros que dizem diferente da gente estão errados. Para resolver essa questão, a gente tem algo que se chama contexto. Se eu não conheço o idioma que você está falando, nós não vamos nos compreender. Não porque um está dizendo a verdade e o outro está mentindo, porque nos falta o elemento de ligação, o médium. Aquilo que vai intermediar, o meio próprio para que a gente possa alcançar o entendimento. Ok? Muito bem. Então perguntamos, o que é mesmo que queremos nós que estamos aqui? Estamos animados pela esperança de que vamos encontrar aquilo que buscamos, a verdade? Ou estamos apenas para constatar que alguns esperançosos irão constatar que não há o que buscar, porque ela, a verdade, não existe. Ok? E nós temos escolas filosóficas que defendem tanto uma perspectiva quanto outra. Para não ir além do tempo que a gente tem, nós temos dois troncos que são duas escolas filosóficas que fazem oposição e que discutem exatamente a existência ou não da verdade. Um é o dogmatismo, que é uma escola filosófica que defende a existência da verdade, a possibilidade de conhecê-la e a possibilidade de divulgá-la. E temos a outra, que vai defender que a verdade não existe, que é o ceticismo, que defende que a verdade não existe, que, portanto, não há o que conhecer. Na versão absoluta, do ceticismo absoluto, simplesmente a verdade não existe. Só que ao fazerem isso, eles dão um tiro no pé, porque eles entram em contradição. Na hora que eu digo a verdade não existe, eu estou anunciando uma verdade. A verdade é que a verdade não existe. Ok? Aí surge a vertente do ceticismo relativo. O ceticismo relativo, ele defende de forma ponderada, mas só como um exercício mesmo para sair da contradição. Aí ele coloca como condicional. Se a verdade existir, e for possível conhecer, não teremos como divulgar. E aí eles partem de duas perspectivas. Se, condicionando, portanto, relativiza, como é próprio da definição, a existência ou não da verdade. O segundo momento, se é possível conhecer ou não, então, se for possível conhecer, e eles defendem a impossibilidade de conhecer, porque os nossos sentidos nos enganam.
E se for possível conhecer, nós não teríamos como divulgar, porque a nossa linguagem é limitada. Ok? E aí observe que quando vamos para o Espiritismo, uma das questões que os Espíritos Superiores mais colocam diz respeito à limitação da linguagem para eles poderem nos dizer as coisas do mundo espiritual. Bom, muito interessante isso. O dogmatismo é acusado de ingenuidade, de romantismo, porque parte do pressuposto que o homem tem a capacidade simplesmente de conhecer a verdade, sem discutir necessariamente como isso pode acontecer e os erros que podem envolver, tanto na nossa percepção, nos nossos interesses, na metodologia que é utilizada para estudar o objeto específico, que é o maior problema que encontramos todas as vezes que se tentou avaliar os fenômenos espirituais utilizando uma metodologia que não estava adequada. Aí vamos um pouquinho mais. Ok, a verdade existe, nós, em tese, todos somos dogmáticos, se acreditamos na existência da verdade, se acreditamos que podemos descobrir e se acreditamos que podemos divulgar. Entretanto, em muitas situações, o nosso raciocínio é cético. E eu vou provar para vocês. A gente tem lá um relacionamento qualquer, de qualquer nível, de qualquer natureza. De ordem sexual, namoro, casamento, que seja, pais e filhos, profissional. E, salvo qualquer outra perspectiva, nós podemos dizer que podemos confiar na pessoa. Ou pelo menos poderia dizer que nunca tivemos motivo para duvidar da pessoa, já que ela nunca teria mentido para nós. E aí partimos de um pressuposto. Como nunca mentiu, para ser extremamente honesto, eu não posso dizer, a priori, que ela vai mentir, embora a possibilidade exista. Diferentemente do que a gente pensa em relação a alguém que já mentiu pra gente. Ok? E aí surge a possibilidade da comprovação de que em muitas situações o nosso raciocínio, embora nós digamos dogmáticos, filosoficamente falando, que acreditamos na existência da verdade, mas de ordem prática nós somos muito mais céticos. E aí alguém me diz que já mentiu para mim. Olha, eu prometo a você, eu garanto que eu vou. Eu passo lá na sua casa, eu lhe dou a carona, ou coisa do tipo. Ou então me empreste um dinheiro que eu vou lhe pagar, eu prometo. Aí a gente faz assim. Já falou que ia e não foi. Falou que passava e não passou. Disse que ia pagar e não pagou. Se ele já mentiu para mim uma vez, quem garante que não vai mentir de novo? Pensamos ou não pensamos? Este é o raciocínio do cético. Aí eu vou trazer um exemplo, uma ilustração que é mais teórica, mas que é fantástico, mostra isso. Em relação à nossa fragilidade dos sentidos, né? Os sentidos nos enganam. Em relação à ilusão de ótica. A gente vai dirigindo, sol quente, dia claro, em uma pista, uma reta, e olhamos lá na frente e percebemos que a pista está molhada. E molhada, porque tem gente que diz assim, choveu, e a pista pode estar molhada por outra causa. Mas gente, aqui, sim, um carro-pipa pode ter passado, ter molhado. De repente um minadouro ali, pode ter outra possibilidade. Porque quando eu digo que choveu, eu já estou fazendo outra inferência. Eu estou fazendo uma inferência de causa sobre o efeito que eu percebo. E isso pode me distanciar ainda mais da verdade. Maravilha. Eu digo, está molhado. Só que quando eu chego lá com o meu carro, eu vejo que não está molhado. Um dogmático diz, ó, me enganei, não está molhado, logo encontrei a verdade. O cético diz, se os meus sentidos já me enganaram uma vez, quem me garante que eles não estão me enganando novamente agora? Daí defendem que é difícil garantir que se pode chegar à verdade. Bom, com base nessa introdução, eu continuo ou não? Continua. Ótimo. Então tá. Que Jesus nos ajude. Olha, isso é sério. É muito sério. Porque ser ou não ser verdadeiro está vinculado diretamente a uma questão de sobrevivência. Uma coisa é eu me enganar. Outra coisa é intencionalmente eu enganar o outro. Porque a diferença entre erro e mentira
é definida pela intencionalidade. Se alguém me pergunta 2 mais 2, eu digo 5. E eu não tenho nenhuma intenção de enganar a pessoa, eu só errei. Eu me equivoquei, eu não menti. Entretanto, se a pessoa me pergunta quanto é 2 mais 2, eu digo 5, porque eu estou querendo tirar uma vantagem, quero que ela me pague mais, eu estou mentindo. Tenho uma intenção de enganar. Ok? O que é ser ou não ser verdadeiro? Ser verdadeiro é expressar a verdade. O verdadeiro está para o ontológico, está para a nossa natureza. O contrário é negação, quer como omissão ou como mentira, embora sua diferença. E eu já coloquei a diferença entre mentira e erro, ou equívoco. Agora eu quero chamar a atenção para o que é a omissão, no sentido filosófico. A omissão é a ausência completa de qualquer indicador que leve a pessoa a pensar diferente do que é, do que é verdade. Ok? Se eu induzir de alguma forma ou eu oferecer algum elemento para que o outro conclua diferente, isso não é uma omissão. Porque eu posso não falar exatamente o conteúdo, mas induzir a pessoa. Se eu induzir, já não é mais omissão. Já tem ali uma intenção. E é fácil, mas não é muito habitual, porque às vezes por falta do conceito da omissão, a gente dá um jeitinho e escorrega. Desculpa. No 2 mais 2 é 5, tem uma didática embutida. Sim. Porque você está induzindo a pessoa a contar talvez até das mãos, dos dedos, para descobrir a verdade. Perfeito. Perfeito. Porque, partindo do pressuposto que ela saiba a operação, Exato. Ela teria uma maior facilidade de verificação. Entretanto, a depender da informação que eu lhe dê, você pode, por exemplo, não ter como verificar isso facilmente. Também. Se eu digo para você em relação às questões espirituais, tem um espírito aí do seu lado. Ok? Bom, é ou não. Como diria em alemão, sim ou não? Ja oder nein? Ja oder nein. Porque se você olhar à sua esquerda, você facilmente verá um espírito. Concorda? Talvez sim, talvez não. Bom, considerando que você tem uma boa visão, creio que tem uma senhora sentada do seu lado. É uma senhora, exatamente. Só que quando, olha só, em função das referências, quando se fala em espírito, a gente acaba pensando muito mais no desencarnado do que no encarnado. Mas todos somos espíritos. Ok? No máximo que ele poderia dizer é, não vejo imediatamente, porque a cadeira que existe uma cadeira que está entre ele e ela que está vazia. Oi. Acho. Acho. Talvez. 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 Olha, vou dar um exemplo aqui. Eu vivi uma situação muito interessante. Uma pessoa chegou, eu estava participando de uma comissão de um conselho de ética universitária e que ia definir ou não se alguns alunos iriam se formar ou não por conta de alguns problemas que tiveram. Com documentação, algumas coisas assim. E aí, após ter terminado lá algumas decisões, e teve uma das decisões que o resultado mudou umas 3 vezes, porque assim, com base no que estava posto, era não. Aí eu fiz um questionamento, apareceu um outro documento, e aquele documento mudava a interpretação que estava sendo dada e passou a ser sim. Aí depois teve um outro questionamento, que aí, bom, então não vai ser isso, e aí votou, e aí depois se pediu o relatório todo, quando analisamos o relatório virava, então assim. Porque queríamos fazer a coisa certa e dormir tranquilo. Não vamos penalizar alguém que possa, da mesma forma que não queremos facilitar a vida para o malandro. Muito bem. E uma dessas pessoas que estavam em avaliação, eu encontrei no térreo, né, quando desci do prédio, e aí estavam terminando de fazer o documento oficial para informar para eles o que seria, e ele estava com o pai e a mãe do lado, e aí me procurou, esse tinha sido meu aluno, disse, professor, nossa, eu estou aqui, tudo bem, professor? Eu disse, tudo bem. Eu soube que o senhor estava na comissão, eu disse, é verdade. Ele disse assim,
E a gente está aqui aflito, professor. Meu pai e minha mãe estão... Se eu vou poder colar grau ou não, formar ou não. Eu não podia dizer que sim nem que não, porque a resposta tinha que ser oficial. Ok? E aí eu olhei para ele e disse assim, olha, realmente nós já terminamos de fazer a avaliação, estão terminando de produzir o documento e daqui a pouco você vai ter a resposta oficial. Só aguarde mais um pouquinho aí que vai estar sendo liberado. Eu estou saindo agora, já estou indo porque eu tenho um outro compromisso na universidade e estou atrasado. Ponto. Eu disse alguma coisa do resultado para ele? Não diretamente, mas ele, nessa forma de o senhor falar que estavam produzindo o documento, Sim. ele poderia imaginar que ele tivesse passado. Mas aí é problema dele. Pois é, problema dele. No meu Você discurso, matou ele de curiosidade. no meu discurso, tinha algum indicador? Não. Falou Perfeito. diretamente que era oficial. Somos Oficial. responsáveis pelo que nós falamos, não somos Não pelo que o responsáveis pelo outro- que os outros compreendem. Perfeito. Agora, o contrário, negação, que poderia ser uma omissão ou uma mentira, Isso. aí nesse caso também pode ser um desconhecimento. Perfeito. Pode ser um desconhecimento. E a gente vai chegar lá. Ok? Mas no slide à frente. Se eu, quando tivesse dito, aguarde, que daqui a pouco está saindo o resultado, eu acrescentasse no meu discurso. Mas não se preocupe, não. Aí pronto. Aí daí pronto. Entregaria. Aí falou, Ok? passei. Yes! Pois é. E se eu dissesse, não se preocupe, não, e o resultado fosse negativo? E era... O que era que ele ia pensar e sentir em relação a Professor mim? mentiroso. Pois é, ele me enganou. Deu esperança toda. Ele me enganou. Ele disse que eu não me preocupasse, não. Como que irá... eu não vou poder formar? Ele me diz, não se preocupe, não. Ok? Na grande maioria das vezes, nós fazemos isto. A gente diz que está omitindo e a gente solta uma coisinha para o outro. Amigos e colegas. Aí uma pessoa chega e fala assim, estou lá com relacionamento, não sei, estou na dúvida, assim, se está aprontando, se não está aprontando. Aí o outro diz assim, ó, pai, não me meta nisso não, eu não quero nem lhe dizer nada, mas se eu fosse você eu ficava atento. Pronto. Aí, Coçava logo a ok? testa. E a pessoa pode nunca ter visto nada Mas já absolutamente. plantou. Só uma impressão dela, só uma opinião, por qualquer motivo, de ordem só subjetiva. E ela pode ter jogado gasolina lá no relacionamento do outro. Porque acrescentou algo mais. Tá? Às vezes até, assim, já fizemos isso de brincadeira, né? Um colega meu na adolescência, a gente conversando e tal, sobre namoro, essas coisas todas, e aí ele virou pra mim e disse assim, rapaz, se você vê minha namorada com alguém, pode me contar, rapaz, você é meu amigo, você tem que me ajudar nesse negócio. Aí Evitar o chifre. eu digo, olha, tudo bem. Agora assim, é um negócio meio chato, né? Não, rapaz, mas pode falar mesmo, sem medo. Aí eu disse assim, você tá falando sério? Quando eu disse você tá falando sério, ainda caminhando os dois. Você tá falando sério? Ele parou e falou assim, por que você viu alguma coisa? Aí foi só maldade, foi a parte ruim, né? Fazendo. De lá pra cá eu fiquei pior. Mas assim, sério, o nosso discurso pode dizer mais do que a gente pretende. Ou pior, eu posso não dizer tudo, mas insinuar uma série de coisas que eu não vou ter como controlar, mas que o meu discurso instigou. Então assim, cuidado com a subjetividade do outro. Em termos espirituais, os espíritos sempre chamam atenção. Nós somos responsáveis pelo que nós geramos nos outros. Observe. Se o que a gente fala tem a intenção ou a possibilidade de gerar no outro. Os espíritos chamam atenção para a nossa intenção. Se eu não tenho a intenção e o meu discurso não disse nada, o problema é do outro. Olha, aí é viagem do outro, eu não tenho como dar conta disso, eu não tenho como controlar isso. Mas se eu tive a intenção da dubiedade, se eu tive a intenção de deixar o outro lá inseguro, se eu sinalizei algo que necessariamente pode não ser aquilo,
o problema se agrava. Porque o outro pode, a partir do que eu ofereci, considerar que de fato podia ter algo mais. Muitas agressões sexuais são fundamentadas nisto. Se cria um contexto, se cria um cenário, se sinaliza determinadas coisas, se chama um outro para 3 horas da manhã e tomar um cafezinho no apartamento, na hora que o outro diz sim ir, a outra pessoa diz, não, sou amiguinho, nada, somos irmãos. Se a outra pessoa já estiver no limite que perde o controle, a pessoa vai achar que o não é sim. É sim. Óbvio que não deixa de cometer o crime. Mas, quando se pega a situação para avaliar por que você deixou chegar a este ponto? Aí entra a psicanálise e diz, olha, os componentes inconscientes não podem ser desconsiderados. O Espiritismo vai e diz que nós somos responsáveis pelo que nós fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. O Espiritismo pega as duas perspectivas, ok? Não basta simplesmente não fazer o bem. Ah, eu não fiz o bem, mas também não fiz o mal. Opa, você deixou espaço para que o mal não aconteça. Não basta simplesmente não fazer o mal. Ah, mas eu não fiz mal a ninguém, mas também não fez o bem. É preciso, além de não fazer o mal, fazer o bem. Ok? Muito bem. A percepção da verdade depende da condição da evolução do perceptor. O espírito Samuel Bulamark nos diz isso no livro O Homem e Suas Buscas, que tivemos a oportunidade de receber na página 60. A percepção da verdade depende da condição evolutiva do perceptor. Ou seja, nessa fala dele ele diz, existe a verdade. E a condição relativa de percepção da verdade está vinculada à condição evolutiva de quem percebe. E aí tem um exemplo que é muito legal. Eu estou subindo uma montanha e, a depender do lugar da montanha que eu esteja, eu vou ter uma percepção da realidade. Quanto mais alto eu estou na montanha, eu teria uma percepção mais ampla da realidade. E quando a gente entende isso, a gente consegue ser muito mais tolerante, muito mais compreensivo, muito mais bondoso com quem ainda não compreende determinadas coisas. Às vezes a pessoa faz uma pergunta e diz assim, nossa, que pergunta boba. Boba nada. Para ela pode ser decisiva para ela dar um grande salto. Para você que já caminhou, isso aí pode ser, nossa, isso aqui é muito básico. Pois é. Só que, por conta de ter medo de perguntar o básico, quantas pessoas não avançam? Ah, eu queria saber isso, mas eu nem perguntei, porque assim, nossa, isso eu já deveria saber. Assume a ignorância, que aí não seria omissão, porque quando eu faço uma pergunta, se ela for genuína, ou seja, de quem quer saber, eu assumo que eu não sei. Mas assim, ó, deixa essa vaidade intelectual boba de lado. Pergunta, por mais básico que seja, e você vai dar um salto, porque quando nos falta a base, o fundamento, a gente compromete, por exemplo, nas conclusões e nas sínteses que chega. Então assim, calma, quer saber? Larga a mão disso e pergunta. Ó, isso. Isso faz com que, por exemplo, as nossas perguntas sejam mais objetivas. Porque quando a gente faz uma introdução muito longa para poder fazer uma pergunta, a gente está querendo mostrar que sabe. A pergunta em si, só a pergunta em si, anunciada, declarada, ela já indica se sabe ou se não sabe sobre o assunto. Quanto mais se sabe, mais se consegue perguntar de forma específica, bem pontual, porque a pessoa vai lá, pinça. Quanto menos sabe, a pergunta é mais genérica. E quando não sabe nada, não consegue nem perguntar sobre o assunto. Porque para poder fazer uma pergunta, a gente já tem um conhecimento sobre. Perguntar é mais difícil do que responder. Ok? Vamos mais. Aí nós temos aqui a relação fatos, subjetividade e objetividade. E observem que entre eles existe uma interação e uma intersecção. E aí dentro dessa perspectiva vamos refletir aqui o pensamento de alguns filósofos. As verdades são ilusões que esquecemos ser ilusões. Quem nos diz isso é Friedrich Nietzsche, o livro do filósofo. Olha que coisa interessante. As verdades são ilusões que esquecemos ser ilusões. Então aceitamos de forma absoluta. Ora, com base nisso, ele está querendo dizer que não existe a verdade? Não exatamente isso. Ele está querendo dizer que no nosso processo, muitas coisas que a gente considera como verdade não são. não são. Ok?
Muito bem. E aí, quando a gente pensa nos paradigmas, a gente começa a avaliar uma série de questões extremamente importantes. Algo que foi considerado como verdade, hoje não é mais. Bom, perdeu o valor de verdade. Perdeu, mas continua com valor histórico. Naquele momento se pensava isso. Houve momentos que se acreditava que quando se chegava na linha do horizonte, caía. Houve momentos que se acreditou que a Terra era o centro do universo. Ok? Geocentrismo. Não é o Sol que é o centro do universo, é o heliocentrismo. Ok? Então, assim, esses paradigmas tiveram seu valor naquele momento. Entretanto, hoje tem valor histórico, mas não o valor de verdade. Mas também foram questionados. Sim. Interessante que qualquer verdade nossa, não existe uma verdade absoluta, acredito eu. Então, imagina que houve uma época em que a escravidão era legal, porque era considerada uma verdade para muitas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, havia muitas pessoas que questionavam. Então, hoje, isso já é um contrassenso, é ilegal e etc. Ainda estamos numa sociedade em que comer animais é legalizado. Se a gente vai ser mais espírita, a gente vai abandonando isso, porque não temos o direito de sobrepor a outros seres vivos, né? Então, a verdade vai ser sempre questionada. Ok. E isso é o prato do dia da filosofia. Mas falou falar verdades absolutas, mas as leis da natureza não são verdades absolutas? Independente da nossa percepção? O que salva o discurso dela em uma avaliação filosófica que você está levantando é que ela falou assim, as nossas verdades. Estava no seu discurso, as nossas verdades. Porque aí assim, o que é que você fez agora, né? Ela estaria aí nas ciências humanas e você foi para as ciências duras. Quando você fala assim, as leis da natureza, aí não tem o que se discutir. Então existe. Mas a nossa percepção, entendeu? Por isso as nossas. Nossa percepção é tão limitada que a gente acha isso é certo e isso é errado. Quando a gente sobe a montanha, você fala assim, peraí, o errado é o certo é o errado. A gente vai mudando conforme o nosso crescimento. Né? Perfeito. As nossas. E aí continua valendo o que você disse. As leis da natureza. Eu posso até interpretar de forma diferente, que está nas nossas verdades. Mas assim, para as leis da natureza, nós temos ali, porque senão o universo não funcionaria do jeito que funciona, seria um caos. E ele funciona independente da nossa percepção e de termos reconhecido essas leis ou não. As que já conseguimos reconhecer, elas tanto estarão nas nossas percepções quanto na própria natureza. Aí a gente vê a objetividade da questão. Aí assim, eu posso até discutir isso, colocar em dúvida, colocar em xeque, criticar, maravilha. Exercício filosófico só. Ok? Tipo assim, aqui, salvo-se, para não perder a flexibilidade filosófica, se quando a gente subir um pouquinho mais na montanha, descobrir que tudo que a gente disse aqui, a gente achava que era isso e não era. Mas de qualquer forma, os dois lados, tanto os céticos como os não céticos, têm razão, porque o cético existem as verdades absolutas, que seriam, digamos, as leis da natureza que ainda vamos descobrir, as que descobrimos, e as que ainda vamos descobrir ainda. Perfeito. Por isto mesmo que, para além dessas duas referências, existem as outras escolas que surgiram depois, umas mais próximas ao dogmatismo, outras mais próximas ao ceticismo. Mas que aí, assim, não daria tempo para a gente sair explicando todas elas. Mas existem as outras escolas, intelectualismo, realismo. Aí você vai para outras escolas. Agora, sempre estão ancoradas no dogmatismo ou no ceticismo. E a forma de combinar essas possibilidades vão acontecendo nessas variáveis aí do não, mas se não for assim, poderia ser dessa forma, se não for, que são frequências da realidade, ok? Ainda Nietzsche, no aforismo 318 no Gaia Ciência, nos diz, não existem fatos, apenas interpretações. E aí o bicho pega. Que é exatamente, né, o que vocês estão refletindo, cada um em uma perspectiva. Porque o grande trunfo da ciência até então é dizer assim, olha, não me vem aqui com essas discussões, eu trabalho com fatos. Ponto. Essa é a grande segurança científica. Até meados do século XX para cá. Porque atualmente a grande certeza da ciência é a incerteza. A grande certeza é a incerteza. Se você não está apto a lidar com a mudança, bom, você não está fazendo ciência. E aí se trabalha com probabilidades. Provavelmente será assim. Só que isso gera uma certa angústia em nós. Porque a gente quer ter pelo menos uma tábuazinha boiando para se salvar do afundamento do Titanic.
As dedutivas, né? Exatamente. Aí você vai ver as metodologias indutivas, dedutivas, abdutivas, que são formas de ir pensando e construindo essa realidade. Muito bem. Quando a gente pensa nos fenômenos espirituais, aí a gente acaba ganhando uma outra complexidade. Não existem fatos, apenas interpretações. E aí se você pegar 5 médios e colocar aqui, olha, se concentre e busque perceber aqui, por exemplo, através da clarividência. Porque uma coisa é o que você vê, outra coisa é o que você fala do que você viu. E considerando que a nossa educação não foi muito boa em ser descritiva, em ser muito mais narrativa. E com um colorido subjetivo muito maior. E a gente é muito bom em fazer inferência. A gente acaba não falando exatamente o que viu, a gente quer falar o que a gente sentiu a partir do que viu. E aí se você diz assim, olha, não, vai e observe, o que você vê? Não, por exemplo, vamos fazer aqui aplicar uma metodologia e vamos atender uma pessoa e não foi dado nenhum dado, por exemplo. Eu vou ficar mentalizando uma pessoa, vocês se concentrem e vamos ver qual é a percepção que vocês têm do caso e aí tenta me dizer aí para ver se a gente chega lá na questão para poder fazer o atendimento espiritual à distância. Beleza? Cada um se concentra e tal, e aí você viu o quê? Você viu o quê? Você viu o quê? Aí, olha, eu vi uma pessoa e tal, mais ou menos quantos anos, pode ter percebido ou não ter percebido e tal, e estava sentindo dor. Foi? Como é que você sabe que estava sentindo dor? Não, porque estava em posição fetal. Ah, é? Não podia estar com frio? Ok? Gera interpretação da pessoa, gera inferência. Ó, volta lá e avalia. Eu não quero que você me diga o que é que você acha que foi, não. Beleza? Olha, viu uma pessoa tal na posição fetal. Pronto, você descreveu. Inferi que já estava com dor. Você estava com dor onde? Não, devia ser por aqui. Devia ser por aqui. Devia ser por aqui, não serve. Ok? Mas essa é a nossa forma habitual de nos expressarmos. E quando a gente vai para a experiência espiritual, mesmo fazendo um exercício aí mais filosófico e científico, a gente carrega com essas características. Até porque eu quero ver qual é o médium bom que vai levantar a mão e dizer assim, eu tenho certeza absoluta disso. É e não é. Porque a gente sabe que a gente pode se enganar. E a nossa percepção acaba sendo muito fragmentada. Aí assim, ou a gente tem amadurecimento intelectual, tem alguma experiência científica e filosófica para ter uma condição melhor de tratar com essas questões, ou a gente vai viver uma angústia profunda. Falo, não falo, é ou não é? Ó, pode não ser. Já vivi uma experiência em que estavam na situação 3 médiums, eu e mais 2 pessoas. Uma pessoa percebeu o passado do lugar. Eu percebi o presente e uma outra pessoa percebeu o futuro. E aí? Cada um descrevendo o que tinha percebido, parecia que não batia. Eu disse, ué, como é que pode? Bom, se só existia uma verdade, um está certo e 2 errados. Concordo? Se tinham 3? Beleza. E aí eu disse assim, gente, que fenômeno interessante. Mas eu não sentia, minha intuição não me dizia que estávamos errados. Mas as percepções eram completamente diferentes. Uma pessoa tinha percebido o passado na dimensão física, eu tinha percebido a condição espiritual que estava no momento e a outra pessoa tinha percebido o futuro. Aí ele disse assim, gente, e aí? Eu não sinto que alguém esteja errado. Da mesma coisa. Sim, do mesmo espaço. Certo. Porque senão, né? Aí tinha que ser o mesmo espaço, necessariamente. E aí ele disse assim, gente, que coisa interessante. Aí o Espírito Samuel Gulamark me disse, a perspectiva é temporal. Tal pessoa percebeu uma cena registrada no ambiente do que acontecia aqui no passado. A sua percepção foi da condição espiritual do presente. E a outra pessoa percebeu o que será aqui no futuro. Ei, coisa boa, hein? Que vem a física para tentar explicar isso. Se a gente não tiver uma abertura mental, né, para entender essas possibilidades que estão presentes na própria mediunidade e no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quantos conflitos a gente enfrenta? Às vezes a gente vai querer colocar uma hipótese, uma possibilidade, e já coloca como se fosse a verdade absoluta. Em um tom, às vezes, que o outro às vezes assim, vixe, vai me bater. E
Aí a pessoa, não, é que meu jeito é assim. Uhum. Não só o jeito. Estrutura mental, né? O perfil. Então, assim, outros tantos elementos. Bom, vamos mais. Com 5 conceitos fundamentais de verdade. Podemos pensar a verdade por conformidade a uma regra, coerência, revelação, utilidade e correspondência. E aí vamos encontrar isso no dicionário de filosofia, segundo Nicolas Bagnani. Olha que coisa interessante para a nossa reflexão. Todas as vezes que nos propomos refletir ou discutir sobre a verdade, sobre qualquer fenômeno, espiritual ou não, é importante a gente entender sobre que critério a gente está utilizando. Por exemplo, por correspondência, é linguagem. Será que existe uma correspondência entre o que eu penso e o que eu falo? Se eu digo que aqui eu tenho um elefante, vou manter o mesmo exemplo. Óbvio que vocês não vão ver um elefante aqui. E como, a não ser que eu esteja com algum problema, eu estou vendo uma cadeira e penso uma cadeira, não há correspondência entre o que eu penso e o que eu falo. No caso do mentiroso, o problema está na linguagem, não está no objeto. Porque na hora que ele passa a acreditar na mentira que ele diz como verdade, ele se compromete psiquicamente. Enquanto eu sei que não é, mas minto, não há comprometimento psíquico. Há comprometimento axiológico. Eu me comprometo moralmente, não psiquicamente. Mas se eu continuo e passo a acreditar que a mentira é verdade também para mim, eu me comprometo psiquicamente porque eu rompo com a realidade. E existem pessoas que, sem qualquer necessidade de sobrevivência, tipo assim, ó, se eu disser a verdade é que eu morro, vou colocar no limite máximo, mente pelo prazer de ver a cara do outro acreditando. Eu já tive um aluno que ele dizia assim, professor, é ótimo, olha, eu digo uma mentira assim, as pessoas, foi mesmo, ficam acreditando. Ele fez direito. Eu fui um aluno em psicologia jurídica. Aí eu disse, rapaz, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Ele disse, professor, eu consigo mentir para todo mundo. A única pessoa que eu não consigo mentir é para o senhor. Ele disse, Tá mentindo mentira. Porque você mente. Eu que não acredito. Eu que não acredito. Hã? E aí assim, e ele acabou mesmo indo pro psicólogo, né? Foi buscar ajuda, porque ele começou a ter problemas nos relacionamentos dele. E aí, quando chegou em um ponto em que ele passou a gostar mais do que tinha prazer em mentir, e a relação não se sustentava, e aí ele ficou mal. E aí veio me perguntar, eu digo, rapaz, vou lhe dizer de novo, você precisa de ajuda, cara. Vá para um psicólogo. Aí ele virou para mim e disse assim, professor, e lá eu posso mentir também? Ele disse, pode, claro que você pode. Seu bolso é que vai determinar quanto tempo você vai ficar mentindo, não. Agora, professor, isso acontece, infelizmente, aqui estão esses 5 elementos, e por exemplo, na nossa sociedade agora, que tudo tem que ser politicamente correto, a gente tem que usar os termos corretos, tem essa carência, desejo de ser aceito, então, aí fica se dançando em cima dessas verdades, sem ser intimamente verdadeiro moralmente, né? E também eu acho que a gente usa muito esse artifício, quantas vezes quando a gente é criança, adolescente, ou não importa a idade, criança de qualquer idade, a gente tem um desejo de convencer um grupo da minha ideia, ou de eu te falar, sabe o que? Deixa eu te falar. Ele aqui, ó. Não é honesto não, hein? Uhum, e aí eu não tenho. Eu não tenho. Ó, ele tava assim, ó. Até metade do que você disse. Quando você falou ele aqui, que você botou, não é honesto, não, ele fez. E aí eu propósito simplesmente de você convencer outras pessoas daquilo que você sente. Sim, sim. Perfeito. E olha que coisa interessante, tá? A gente pode até fazer isso sem se comprometer. Porque assim, a gente busca fazer isso o tempo inteiro, quando a gente compartilha a nossa experiência interior com o outro. O que a gente precisa ter é essa percepção e esse limite para dizer assim, ó, até aqui eu vou, daqui para lá já é imposição. Ó, eu gosto disso,
que bom se a gente resolveu caminhar junto, que você goste também. Então assim, se precisar que eu lhe convença, eu lhe convenço. E a gente busca fazer isso o tempo inteiro. Isso é tão sério que existe uma concepção filosófica que defendeu isso. Primeiro porque eles defendiam que não existia uma verdade absoluta. É tudo convenção. Se é convenção, eu posso lhe convencer. Se eu lhe convenço, isso passa a ser uma verdade pra gente. Se é algo subjetivo, sem problema nenhum. E aí, sei lá, você gosta de morango? Gosto. Pronto. Você gosta de jiló? Gosto. Pronto. Eu gosto de morango também. Então, tranquilamente, a gente pode comer morango juntos. Joia? Você prefere com creme de leite ou com leite moça? Não, eu não consumo nada ali não. Tem É cara. leite Eu vou fazer de... que eu... Tem cara. Na boa. Na boa. Ela gosta. Puro. Morango puro. Hã? Nada de creme, nada de animal. Nada. Maravilha. Perfeito. Aí ela gosta de jiló. Ó, no morango tudo bem. Vamos junto. Até sem nada pra... Né? Dá um toque. Hã? O toque será nosso. Pegou, comeu. Joia. Jiló já não dá. Mas eu posso te convencer. Pode, já tentaram. E olha que em casa pai e mãe comia jiló. E eu tentei comer cozido, comer cru, comer frito. Eu já tentei de várias formas. Todas as vezes que eu tentei, inclusive uma senhora espírita, ela disse assim: meu filho, foi porque você nunca comeu um jiló feito por mim. Ó, muito lindo isso, né? Até aqui. Eu vou continuar contando a história, que eu quero ver se ela vai continuar achando lindo. Eu faço um gilózinho com carne que você vai adorar. E eu disse para ela: tudo bem, pode fazer seu gilózinho com carne. Agora vamos combinar uma coisa. Se eu provar e estiver amargando, eu não como. Eu me permito experimentar, na boa. Não vou dizer, não, a senhora está dizendo que faz de forma que não fique amargando, porque é o amargor que não me agrada. Então, a senhora faz. Se eu não gostar, sem problema nenhum. Ok, ok. E aí, uma outra vez que eu fui nessa cidade fazer palestra, ela fez. E aí eu provei, olhei para ela e disse: está amargando. E ela fez assim: ah, foi porque hoje não ficou muito bom. Muito lindinho isso. Mas na boa. Te convencer pra provar. Beleza. Ó, uma coisa é objetiva. Você pode gostar, mas jiló amarga. Você pode gostar, mas pimenta arde. Você pode gostar, mas açúcar é doce. É da natureza das coisas. Isso é objetivo. Aí eu digo assim: pra mim, minha mãe diz, pra mim, jiló não amarga, meu filho. Se todo o amargor da vida fosse o jiló, muito lindo, porque a senhora gosta. Então assim, a sua subjetividade reveste a própria sensação. Mas é objetivo. Jiló é amargo. Eu tenho um amigo que ele gosta de cozinha e ele disse assim: olha, eu descobri uma forma de que o jiló, que eu posso preparar o jiló e ele não amarga, não fica amargando. Qual é? Ele desidrata. Corta fininho, coloca na peneira, no que sai lá, né, a umidade, tal, a água do jiló, depois ele frita como se fosse uma cebola, não sei o que, e diz que fica uma delícia e não fica amargando. As pessoas comem até pensando que é cebola dourada, não sei o que. Bom, eu nunca experimentei dessa forma. Nisso eu sou empírico. No dia que eu provar, eu posso dizer assim: dessa forma, o amargor do jiló, porque existe, fica bem suave ou ameno, ou conseguimos anular, sem botar açúcar. Tá? Então assim, é por correspondência, é em conformidade com uma regra. A partir de agora, vamos fazer assim. Esta passa a ser nossa verdade. É porque é útil, e aí vale considerar uma coisa. Tá? Podemos avaliar algo pela utilidade que nem passa na perspectiva de ser bom ou ruim. Não é algo axiológico. Uma faca. A faca, se ela corta, ela foi feita para cortar. Então ela é útil. Se alguém vai e comete um crime com a faca, é a ação da pessoa que é reprovável, não a faca. A faca tão boa é, e aí boa entre aspas, para não cair na discussão moral, ela tão útil é que cumpriu sua utilidade. Coerência. Olha, quando a gente discute verdade no critério de coerência, é uma coisa assim, nossa, a pessoa diz isso e faz isso. A pessoa disse que era isso e quer ver? Quando mais pesa,
quando é alguém que cobra da gente e não faz. Os nossos pais, e possivelmente nós com os filhos, em algum momento já pode ter se traído nisso. Quando a gente diz para os filhos algo que a gente ainda não consegue fazer e o filho resolve questionar. Aí você pode, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Ok? A gente está comprometendo aqui a coerência. Eu posso, né? E outras tantas coisas. E a verdade por revelação, que é naturalmente, em uma perspectiva clássica, considerada a verdade religiosa. Embora, se buscarmos a referência etimológica, nós vamos encontrar revelação na ciência, na filosofia, na religião. Por exemplo, quando determinados inventores ou descobridores de algo perceberam algo, viram que era uma verdade. Ok? Força da gravidade. Ok? A lei das afinidades. Ok? E aí, outras tantas situações que a gente vai percebendo, se existe, opa, que não se sabia até então e que foi revelado. Tá? Muito bem. A verdade é entendida a partir das relações entre o ser e o pensamento e a linguagem, o pensamento e a linguagem e a coisa. O ser, e aí em uma perspectiva espírita, o espírito e o pensamento. O que é e o que pensa. E aqui eu posso pensar no pensamento que eu tenho sobre as coisas, sobre os outros, sobre o mundo, ou até sobre Deus, assim como eu posso pensar sobre o próprio ser. Nenhuma concepção materialista ateia, por exemplo, vai haver aí uma incompatibilidade entre o ser e o pensar. Porque se pensa que é simplesmente um esqueleto revestido de carne que morreu e acabou. E o ser continua. Então nós teríamos um problema aí de uma verdade ontológica, metafísica. O pensamento e a linguagem. O que eu penso e o que eu falo. A gente costuma muito misturar, né? Piaget, Chomsky e outros falam dessa relação entre pensamento e linguagem. E a gente acaba pensando muito, não consegue muito pensar uma coisa sem outra. Os espíritos na codificação chamam a atenção para isso. Muitas vezes, quando a gente diz que os espíritos usam a linguagem do pensamento, a gente não consegue dizer que ele usa a linguagem do pensamento, até porque o termo linguagem está lá, pensando que é linguagem. Ele se refere à linguagem como algo acima do pensamento, portanto, acima da linguagem. Aí você diz assim, eu vou revestir o meu pensamento com a linguagem. Sim, para poder me expressar em um idioma. Se eu não for me expressar em um idioma, é pensamento a pensamento. Então, eu comunico diretamente. Eu não preciso de uma linguagem, então não vou ter problema de idioma. Telepatia seria um caso? Telepatia e mesmo psicofonia. Se o espírito estiver em uma relação pensamento a pensamento, ele vai usar o idioma do médium. Sem qualquer tradução. É pensamento a pensamento. Só que como a gente pensa, academicamente falando, nessa relação direta, é como se não pudesse uma coisa com outra, aí quando a gente pega essa experiência intelectual, acadêmica, cognitiva, quer trazer para o fenômeno psíquico, a gente fica com uma série de dúvidas. Nossa, mas peraí, e aí? E falou, não falou, e disse o idioma? E como é que, e se o espírito sabia ou não sabia o idioma? Por que falou no idioma? E por que não teve sotaque? Por que? Ok? Aí vai para essa frequência toda aí de situações do fenômeno. Pensamento e a coisa. O que eu penso e a coisa em si. Linguagem e coisa. O que eu falo e a coisa em si. Dentro dos exemplos que eu dei aqui. Se, para mim, por exemplo, eu já usei elefante aqui várias vezes. E eu não preciso ter um elefante do meu lado para vocês saberem do que é que eu estou falando. Porque cada um aqui tem um elefante na cabeça. No meu caso, ele foi pro corpo. Não. Mas, gente, vocês sumiram disso, que coisa horrível. É uma caridade. Essa é a sua verdade. É uma caridade. Oh. Essa foi a sua Esse é o intenção problema. Essa foi a sua intenção de despertar esse pensamento na gente. Foi, né? Certo, me aguarde. Muito bem. Tá vendo? Eu venho tão longe para ficar aqui. Eu acho melhor de falar de Jesus. Hoje ninguém fala nada, aquela coisa assim. Bom, mas veja como isso nos instiga a pensar. É sério. E é uma experiência prazerosa.
quando a gente começa a acompanhar o raciocínio, gente, a gente fica extremamente aceso. As sinapses vão acontecendo. E por mais e todos nós temos os nossos suportes, né? Oh, não, isso poderia ser assim, não, mas não é assim. E a gente vai defendendo as crenças da gente. Mas a gente vai se permitindo, tipo assim, ó, deixa eu acompanhar aqui isso para ver onde é que chega. A gente se permite viver uma experiência de compartilhamento. Tipo assim, legal. E o quanto saber dessas coisas nos ajuda na experiência do dia a dia. Em casa, no trânsito, no trabalho, na reunião mediúnica, na evangelização. Porque nos dá o suporte necessário para. Bom, buscando definir a verdade. Aí eu trago aqui 3 definições. Platão, Aristóteles e Santo Agostinho. Para Platão, verdadeiro é o discurso que diz as coisas como são. Falso, aquele que as diz como não são. Quando a gente lê, é assim, nossa, não podia dizer de forma mais fácil, porque a forma de dizer deles nos faz pensar. Ou a gente decodifica ou não vai. Verdadeiro é o discurso que diz as coisas como são. Ele está falando de uma verdade por correspondência. Linguagem, pensamento, pensamento, coisa, ser e pensamento, ok? Que a gente viu ali anterior. Falso, aquele que as diz como não são. Ora, negar, sim, e vale considerar uma coisa, esse falso tanto vale para o equívoco quanto vale para a mentira. Aí ele não está dizendo qual é a categoria, ele só está dizendo que é falso. E na nossa perspectiva apofântica, no diz de Aristóteles, uma proposição declarada, portanto declarativa, ela só pode ter 2 valores, ou verdadeiro ou falso. Em uma concepção da lógica clássica, tá? Formal. Aristóteles, no livro Metafísica, nos diz: negar aquilo que é e afirmar aquilo que não é falso. Enquanto afirmar o que é e negar o que não é a verdade. Vamos devagar. Devagar. O andoto santo é de barro. Negar aquilo que é e afirmar aquilo que não é, enquanto afirmar o que é e negar o que não é a verdade. Ah, professor, o problema é que aqui o que é e o que não é, partindo de quem? Eu posso estar negando algo, como o seu 6 e o 9 aqui, eu estou negando algo que é para você, mas para mim é 6, para você é 9. E afirmar, não seria... Agora, então esse falso seria também um equívoco, um ponto de vista, o que quer que seja, né? Percebeu? Olha, você lembra que quando eu falei do 9, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 6, 9, 6, 9, eu disse assim, o contexto, que eu não posso abrir mão dele. Com base em que? Aí valeu aqui a situação que eu lhe coloquei lá. Se você olhar à sua esquerda, você vê um espírito. Ela é espírito? A senhora está... Encarnada. Pois é, encarnada. Mas é espírito. Então assim... Eu usei um termo que pode ser utilizado para as 2 coisas. E eu não coloquei. Aí ele poderia me perguntar, por exemplo, encarnado ou desencarnado? Eu também poderia ter respondido, tem vários aqui do meu lado. Simplesmente. Tá? Tem vários aqui ao meu lado. E realmente tem. Né? Exatamente, eu sou lado pelo menos 2. Lado. Uma e o cameraman. Que a gente vê. Perfeito. Se você pega o termo espírito e usa universalmente, aí um abraço. É infinito. Aí sim, muitos. Porque ele está considerando, mesmo que hipoteticamente, os vários desencarnados que possam estar aqui. E do seu lado. Mas depende da mediunidade para ver. Eu, por exemplo, não... Perfeito. Mas você não poder ver, não nega a existência. É verdade. Entendeu? Essa é a questão. O que eu estou discutindo é que existe. Não é se só vai existir porque eu vejo. A filosofia nos leva a essa... Muito bom isso que você está dizendo. Mas e se eu não vejo? Aí você está falando da verificação. Como que eu vou verificar? Se eu não posso verificar por mim mesmo, eu posso verificar de outras formas. Ok? Se o espírito se materializa pela percepção de um outro médio, por algum fenômeno que eu sinta. Eu não vejo. Por exemplo, tem pessoas que não veem, mas têm certeza quando tem ali um espírito na situação. Registra de uma outra forma, não só pela visão.
Tá? Santo Agostinho, o que é assim como parece? Verdade. O que é assim como aparece? Como aparece. Que é diferente do que como parece. Como aparece. O que revela o que é, ou o que se manifesta a si mesmo. Formas diferentes de dizer a verdade. Mas observem que todos eles buscam uma questão que é central, que é a objetividade. É o que é. Veja que sempre o princípio de identidade está presente. O que é, o que aparece, o que não é o falso. Ok? Muito bem. Nos diz Samuel Bulamark no livro Médio Conhece a Ti Mesmo. Ainda não vi alguém que, sinceramente, buscando viver a verdade, evitando as mentiras, dissimulações e outras facetas de inferioridade humana, não acredite em si mesmo. Gente, ele diz isso no livro Médio Conhece a Ti Mesmo. Ok? Qual de nós, médiums, ostensivos e não ostensivos, não vive esse drama de acreditar ou não em si? E óbvio que a gente tem que ter sempre a ponderação para não viajar na maionese. Ah? Perfeito. Mas assim, ele nos oferece o caminho, a possibilidade. Buscando viver a verdade, não acredita em si mesmo. Nós vamos acreditar em nós mesmos se a gente buscar a verdade. E a nossa busca da verdade pode nos dar a certeza, inclusive, de viver a nossa dúvida. Porque se eu estiver em dúvida, eu vou falar sobre a minha dúvida com a certeza que eu tenho na minha vida. Só que eu digo, olha, com toda a certeza do mundo, isso eu não tenho certeza se é. Pode ser ou não. A minha percepção não foi muito clara. Mas observe, eu estou dizendo isso de forma objetiva, eu estou dizendo isso com clareza. Não sei, talvez, quem sabe, olha, não cria muito... Não, isso é isso. A gente precisa aprender até falar das dúvidas da gente com certeza. Eu tenho certeza que eu tenho dúvida disso. Virou! Já deu um nó. Chega de alergia com sono, foi? Mas coça mesmo. Não é fácil você lidar com uma pessoa que consegue... E assim, sem ser impositivo, não é isso, viu? É assim, ela tem clareza sobre o que ela pensa e o que ela sente. Disto aqui, eu não tenho dúvidas sobre isso. Até aqui tudo bem, agora isso aqui não. Quer ver uma coisa? Tem coisas que eu sei que eu sou bom fazendo. Gente, não tem negócio de vaidade não. Eu reconheço que o que eu faço tem qualidade. Isso aqui eu sou bom. Eu faço bem feito isso. Isso aqui mais ou menos. Tem anos que eu acerto, tem anos que eu não acerto. Tal. Agora, isso aqui, eu não sei nada disso. Sacou? Com tranquilidade. Tanto dizer que não sei nada, quanto dizer que sou bom em fazer nisso. Isso aqui mais ou menos é o que eu estou aprendendo ainda. Mas se disser que sabe que é bom, vaidade. Gente, pode ser de certeza. Isso eu sei fazer. Também se pode falar uma coisa dessa forma com humildade, né? Sim, mas é isso. Com a espontaneidade de, olha, isso eu sei fazer. Aí é que está o ser verdadeiro buscando a sobrevivência. Pronto. Que é possível, né? Uhum. Ou seja, necessariamente para sobreviver não precisa mentir. Exato. Muito bem, vamos mais. Tem mais coisa interessante aqui. Nunca, em momento algum da humanidade, pessoa alguma pretendeu descobri-la, ou seja, a verdade, e pode fazê-la sem se expor. Quem está dizendo isso também é Samuel Bulamark. Não tenha medo de encontrar a verdade. A sua busca é pela verdade. Desculpe, é ela que você quer. A verdade deve valer mais. Descobrir um erro ou engano não é ridículo. Ridículo é temer a verdade e permanecer no erro. Ele nos diz isso no livro Médio Conhece a Ti Mesmo. Que aí eu saí garimpando aqui expressões lá da página 178. Vamos rapidamente observar aqui. Nunca em momento algum da humanidade pessoa alguma pretendeu descobri-la. Aí é a casa da verdade. E pôde fazê-lo sem se expor. Não tem jeito, a gente se expõe. Mas se expõe a quê? A ignorância. Isso eu não sei. Isso é o que mais impede. A coisa da humildade, né, que vocês falaram. O exercício da humildade, ele acontece de várias formas. Uma delas é assumindo que não sabe quando a gente pergunta. Óbvio que eu tenho vários tipos de perguntas. No livro Homem e Suas Buscas, o Espírito Samuel Bulamark, a primeira parte, quando ele diz que o homem aprende a perguntar, ele coloca lá
os mais variados tipos de perguntas e as nossas motivações espirituais. É muito interessante. Ó, quando você pergunta, faz uma pergunta desse tipo, por quê, o que, como, a sua disposição espiritual é essa. Gente, é incrível. Se a gente não ficar tentando dissimular e espontaneamente perceber um tipo de pergunta que a gente faz em uma situação e você for olhar lá o que diz assim... Às vezes a gente faz pergunta de confirmação. Eu sei, mas eu vou perguntar aqui para ver se é isso mesmo. E, a depender da situação, é assim, eu quero que os outros saibam que eu sei. Tem essas coisas, né? Aí você assim, gente, que coisa interessante. Quando, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta que eu quero confirmação. Aí eu digo assim, isso seria isso, 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 isso. Não é? Ninguém que é. Pelo amor de Deus. Mas muito legal. Você lê o livro e você ir pensando assim, a gente vai se conhecendo. Muito interessante. Aí, por exemplo, tem situações que assim, eu tiro o chapéu. Você vai às vezes em eventos e tem lá pessoas, referências nas casas, no movimento da cidade, e às vezes a pessoa que é referência ali se permite fazer perguntas de público. Ó, isso eu não sei. Como é isso, 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 isso? Gente, mas eu acho de uma grandeza isso. Porque assim, perguntar depois no bastidor, qualquer um pergunta. Qualquer um pergunta. No grupo, a pessoa é referente. É ela que responde para todo mundo. E naquela situação ela tem a condição de dizer assim, isso aqui, isso eu não sei não. É assim, é de bater palma. E ao contrário do que a gente possa pensar, de forma equivocada, é assim, gente, mas aí vamos saber que não sabe. Não, gente. O povo vai confiar mais, porque assim, quando a pessoa não sabe, ela diz que não sabe. Quando ela diz que sabe, a gente vai acreditar, porque a gente já sabe que quando não sabe, ela assume. E mais, se eu que respondo para vocês, eu estou aqui também perguntando. Aproveitem, bobos, aprende também. Cara, amplia, é sério. Vai para uma outra condição. Porque às vezes a gente fica assim, não, mas se eu perguntar isso aqui, meus alunos estão aqui. A gente acaba perdendo a oportunidade. O professor, a verdade que a gente busca a vida inteira, por acaso já está gravada na gente? Segundo a doutrina espírita, já. Por conta da nossa essência que veio de Deus. Tem um livro de Paulo Coelho, Diário de um Mago, que é muito interessante, traz uma verdade espiritual muito interessante. O sujeito sai, viaja o mundo inteiro buscando, e aí por fim ele descobre que a verdade que ele tanto buscava estava lá no lugar de onde ele saiu. Mas que naquele momento ele não tinha condição ainda de perceber. Porque às vezes assim, quando a gente precipita assim, nossa, pra que ir? Adiantou o quê? Rodou tanto e estava aqui. Gente, foi a trajetória da pessoa. Às vezes a gente precisa sair do lugar que está para descobrir o quanto é bom onde a gente estava. Então assim, faz parte da nossa experiência. Sabe? A desencarnação nos ensina tanta coisa, né? Nossa, não presta, é chato, me pega no pé. Quando o outro desencarna, assim, meu Deus, o que é que vai ser? É assim. Se essa verdade está gravada dentro de todos nós, acaba tirando a subjetividade da verdade. A verdade que você tem dentro de você é a mesma que eu tenho dentro de você. Do processo não tira, mas do final tira. Porque no final, olha que pergunta sua, perigosa. Olha, muito legal isso. É sério, muito perigosa. E o perigo é da gente errar por não entender, se for buscar responder, tá? O perigo não está na sua pergunta. Ela é perigosa. O perigo está na resposta que vai se dar. O que é subjetividade? A nossa subjetividade ela é constituída pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pelos nossos desejos, pelas nossas crenças, pelos nossos valores, pelas nossas ideias, ok? Tudo isso aí compõe a nossa subjetividade. Dizendo de forma simples, a nossa subjetividade é a lente que eu uso para poder ver o mundo. Por isso que cada um vê o mundo de uma forma, em função da sua subjetividade. Tá? Quando ela diz assim, chega uma hora que vai tirar essa subjetividade, sim e não. Sim, a subjetividade da diversidade. Ok? Da percepção. Vai devagar, vai devagar. Siga comigo. Estou aqui esperando. Estou vendo. A subjetividade da percepção.
Eu percebo de uma forma, você percebe de outra. E a gente diz que isso é subjetivo. Beleza. Na hora que a minha percepção estiver afinada, para eu perceber o que é e não o que eu penso que seja, ou o que eu desejo que seja, a rigor eu não deixo de ter subjetividade. Mas a minha subjetividade está na condição de perceber a identidade. Jesus, eu e o Pai somos um. Paulo, em relação a Jesus, Paulo de Tarso, não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Ok? Aí vamos mais um pouquinho, tá? Gente, que maravilha, no dia que a minha vontade for a vontade de Deus, beleza, eu não vou ter mais conflito nenhum, eu vou fazer o certo. Usando minha própria subjetividade. Aí vamos lá. Subjetividade, hein? O que é que a gente diz? A gente se apaixona por alguém, assim, que rola um clima. Assim, Esquece tudo. Olha, eu gosto de ler. Eu falei aqui em Paulo Coelho. Eu li Paulo Coelho. Eu também li. Eu gosto de Legião Urbana. Nossa, eu amo Legião Urbana. Olha, gente, eu assisti o Flashdance. Eu também. A gente se apaixona. Apaixonado. Porque a gente diz que tem afinidade. Fantástico. Isso, o que é que a gente está dizendo? As nossas subjetividades se combinam. Como combina afinidade, química? Rolou uma química. Até o negócio começar a dar errado. Vamos ficar acordados até mais tarde, senão estou morrendo de sono. Se você quiser, a gente conversa amanhã às 5 horas da manhã. Mas 5 horas da manhã eu estou dormindo. Porque aí um é da noite e outro é do dia. Mas assim, vamos pra praia, eu prefiro o campo. Vamos assistir um filme, eu prefiro ler um livro. A afinidade acabou, morreu. Pois é. Distanciou. A gente não está dando mais certo. Quando as diferenças começam a aparecer. Só que, quando a gente consegue ajustar essas diferenças, a gente percebe que elas não são oposição, são complemento. E a gente vai encontrar uma forma de fazer funcionar. Ok? Se não dá para ser 2 da manhã nem 5, podemos resolver nossas questões no horário nobre das 8. Vai ter a novela. Beleza, beleza, beleza. Sessão da tarde rola. Mas eu tô no trabalho. Muito bem. Você chega a que horas, meu amor? Tipo assim, 3. Tudo bem. Vamos nos esperar na Inglaterra, chá das 5. Beleza. Se a gente quiser, a gente encontra a forma de ajustar. Ajustamento, cada um vai ter que ceder de uma parte. Professor, Se não... aí, toda essa questão de flexibilidade, quando as pessoas estão interessadas, tudo bem. Mas eu estou dizendo, por exemplo, a gente muitas vezes fala assim, eu matei, por exemplo, mas eu tinha direito, porque a pessoa me incomodou, matou meu pai. Só que existe uma verdade que está gravada na nossa mente, ou seja, em você também. Quando a gente chega lá no outro lado, eles vão falar assim, agora esquece toda essa interpretação que você deu, até para amaciar o seu caminho, para você justificar, matar, não, é de Deus. Então, existe, é isso que eu quero dizer, que, ou seja, essas verdades absolutas que a gente fica lendo no Evangelho, etc., desculpa pelo absoluto, essas verdades que a gente crê. Eu sigo os passos do Chico Xavier, se Deus quiser. Então, assim, as verdades do Chico, são as que eu quero acreditar também, estão gravadas na minha mente, na dele e na sua. E com essa, aí não adianta a gente colocar uma lente, uns óculos e transformar. Existe algo superior. Eu posso estar querendo amaciar para mim, não é? Beleza, vamos lá. Já que você usou Chico como referência, né? Chico, se atribui a Chico a virtude dos eufemismos. Ok? Chico costumava dizer as verdades de forma que não feria as pessoas. E isso sempre foi visto como uma virtude, especialmente se fosse a gente que estivesse lá, precisando ouvir a verdade e ele dissesse com bondade. Beleza? Então assim, essa forma de dizer é a nossa subjetividade. Perfeito. E aí você pega o próprio Chico, você pega Emmanuel, você pega Jesus. O que foi que... Bom, bota Kardec antes de Jesus, né? Kardec e Jesus.
Foi o que Emmanuel disse. No dia que o que eu disser estiver fora do que Kardec disse, fique com Kardec. Em várias situações, na intimidade, Chico dizia assim, eu penso que isso poderia ser assim, um pouquinho diferente, mas o Emmanuel disse que fique com ele. Se fosse perguntar para o próprio Kardec, está na codificação, e ele diz, no dia que for incompatível com a ciência, fique com a ciência. Perfeito? Então assim, eu acho que a nossa capacidade de perceber essas diferenças é importante. Só que todos nós vamos buscar referências. No livro Médio Conhece a Ti Mesmo, Samuel escreve um capítulo sobre referência. Ele diz assim, todos nós precisamos de uma referência. Vai chegar uma hora que a gente não vai precisar mais daquela referência. Embora a gente não vai negar o carinho e a gratidão para... a partir de agora eu já caminho só. Eu não preciso mais de você para aquela caminhada que eu fiz inicial. Mas eu não vou deixar de lhe reconhecer nunca, porque eu sei que você foi importante para mim. E aí observe, minha orientadora de mestrado, ela tinha formação protestante. Tem formação protestante. Só que é uma pessoa com a cabeça aberta. E aí eu virei para ela e a formação básica dela era em biologia. Eu disse, professora, como é que a senhora concilia teoria da evolução e o protestantismo? Aí ela olhou assim para mim, deu uma risadinha. E disse, eu sei que você está perguntando sério. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A religião para mim tem uma função social. Porque eu já consigo ler a Bíblia e entender. Mas eu gosto da experiência social. O que o meu pastor, ou que os meus coligados lá interpretam até aqui, eu sei que aquele é o limite deles. Eu entendo que a evolução existe. Só que assim, eu respeito a forma deles de entenderem ainda, porque eles não tiveram a experiência que eu já tive. E o que eles me dão me faz muito feliz, que é o compartilhamento da experiência social. Eu acho que encontrar esse ponto, porque senão a gente vai botar um manto, pega um cajado e vai para cima da montanha, vai ser um profeta. Tipo, não dá mais para caminhar com vocês. Não dá. Fantástico, eu acho que esse é um exercício fenomenal. Para algumas pessoas, se você tirar as bengalas, elas vão cair. Você vai lá e destitui, por exemplo, as crenças que a pessoa tem, que pode ser até ingênua. Mas você diz assim, nada disso existe. Sim, vai botar o que no lugar? A pessoa vai cair, ela afunda. Então, calma. No filme O Corpo, lá com o Antônio Bandeiras, é fenomenal. A possibilidade de descobrir um esqueleto que seria de Jesus, atribuído a Jesus. Estava lá a cientista, ela escrevendo um artigo, ia publicar. E aí chegou uma hora que disse assim, aguarde que assim... Toda a crença católica está fundamentada na ressurreição de Jesus. Se de repente você diz que o corpo, essa alçada aqui, esse esqueleto é do corpo físico dele, acabou. O que os milhões de católicos vão fazer? Claro que a gente pode ressignificar como aconteceu e como acontece em todo milênio. No ano 2000 vai acabar o mundo. As igrejas protestantes defendiam isso fortemente, predominantemente. E estamos em 2018 e não acabou. Então assim, aí cada um diz, não, porque agora é o calendário chinês, porque agora é o Inca, porque agora é o Maia, porque agora... Beleza? Não, Deus nos deu uma outra chance. Perfeito, mas eles precisam criar uma via de saída. Então assim, por mais que a gente entenda diferente, interprete diferente, eu tenho assim, imenso respeito e assim, legal, porque está cumprindo uma função social e espiritual legal. Se tem pessoas que se aproveitam, elas vão responder por isso. Mas vão mesmo. Então, esse exercício que a gente vai fazendo nos leva, por exemplo, a não ter medo de procurar a verdade. Nos leva, por exemplo, a descobrir que a gente não se expõe ao ridículo porque está lá buscando a verdade. Permanecer no erro é que é a grande questão. E o que a gente pode fazer para ser diferente, ser mais? Ser verdadeiro é a chave de ser confiável. Nos diz Samuel Bulamarque no Médio Conhece a Ti Mesmo. E aí nós trazemos algumas questões éticas. As estoicas de Zenão de Eleia, a eudemônica de Aristóteles e Tomás de Aquino, a formal de Immanuel Kant, as relativistas e situacionistas. Cada escola moral dessa coloca como expressão máxima para ser moral, para ser ético, uma questão, tá? Aqui é Deus, tá? A visão de Deus, esse contato com Deus. Para Aristóteles é do conhecimento, para Tomás de Aquino, Deus. Formal, a lei
acima de qualquer coisa e nada que vá de encontro a isso. Os relativistas e os situacionistas coloque o critério para dentro daquela situação você poder avaliar. Não é aquela coisa tipo, se for filho de rico, não sei, se for não sei o que, se for político, não. É relativo, ok. É situacional, ok, mas coloca o critério. Qualquer caso que apareça dentro desse critério vai ser avaliado dessa forma. Qualquer caso que aparecer dentro dessa perspectiva, o critério vai ser esse que já está posto, tá? Os estoicos, por exemplo, tá? Esse esforço que a pessoa faz para viver de forma virtuosa. Então, assim, a doutrina espírita nos chama para que a gente viva as virtudes? Chama. A questão é, nós estamos dispostos a fazer isso até quando? Por exemplo, se eu estiver no meu emprego e alguém me perguntar algo, e eu sei que se eu disser aquilo ali, eu vou perder o emprego, eu vou dizer a verdade ou eu vou mentir? Mentiras sociais. Pois é. Daniel Goleman tem um livro que ele fala sobre as verdades simples e as mentiras essenciais. São necessárias, elas são necessárias. Aí alguém me pergunta assim... Pode ser uma mentira seletiva? Pode. Né? A questão é, chega uma hora que a gente não vai se permitir mais isso. Agora, o que a gente não pode mais fazer? Fazer da verdade uma arma. No Brasil, houve um programa de comédia lá que tinha um personagem que ele ia para o absurdo, né? Ele dizia que a verdade, né? Se a pessoa perguntasse assim, estou bem, horrível, nossa, não tá vendo que isso não combina, mau gosto, terrível. A pessoa ficava chocada, assim. Não me pergunte, mas, gente, sim, tá bom, beleza. Eu posso dizer a verdade sem ferir. Posso. Mas também é o ponto de vista dela, não é o ponto de vista... Concordo. Mas quando você pergunta para alguém, eu estou bem. Você quer o ponto de vista do bem, não quer? E na hora que o bem diz, a gente internaliza... Por exemplo, quantos problemas nós temos hoje de baixa autoestima em função de algo que alguém disse que a gente incorporou isso, introjetou isso? Então assim, por mais que a gente faça esse exercício, que é legal, que é o recomendado, esse é o seu ponto de vista. Só que em termos afetivos não é bem assim que acontece. Por mais que a gente esteja mais treinadinho cognitivamente, tem coisas que vai fundo, né? Você diz, nossa, eu me arrumo para a pessoa. Gostou? Péssimo. Eu quero ver. É o problema dela. Ótimo, se você consegue fazer sempre assim, parabéns. Aniversário de casamento, você vai jantar. Coloca lá a luz de vela. E aí ele chega e diz assim, você não pagou a conta de luz? Querido, o problema é seu, eu fiz o Não, jantar. é que ele esqueceu a data. Ele esqueceu. Ai. Aí assim, maravilha. Você parece que resolve as coisas de forma bem pragmática. Se você conseguir fazer assim, você vai sobrevivendo bem. E aí você vai dizer que a gente chama compreensão. Ele não entendeu, ele esqueceu a data, não bem. Hoje eu fiz aqui um jantar romântico para nós dois, que é aniversário do nosso casamento. Ok? Tudo bem, né? Mas para o outro assim, nossa, tá horrível. Bom, essa é a sua opinião. Tudo bem, mas foi você que me perguntou. Se você não quisesse minha opinião, você não me perguntasse. Se você me perguntou, porque minha opinião é importante. Porque eu me vesti para você. Vixe, então mude esse negócio. De marido. Se era pra mim, tinha que me agradar. Então, assim, sério. O que eu quero dizer é que a gente pode ir até chegar um pouco que a pancada chega. Porque então, é uma baita coraça que a gente conseguiu construir, tipo assim, não tô nem aí. Mas que não confirma. Porque se eu quiser agradar. Ela recebe a resposta conforme o estado de ânimo dela. Concordo plenamente. Ela aceita. Perfeito. Mas se a gente pode ser suave, por que a gente não vai ser? Pronto. Eu tive uma aluna... Mas não é todo mundo que é suave. Não, tive uma aluna que ela pintava o cabelo toda semana, das cores mais variadas. E ela me perguntava, mas mesmo, de roxo, lilás, laranja, verde. E ela me perguntava assim, gostou? Tinha uns que ficavam bem para ela, tinha outros que, na minha percepção, não. Então assim, teve um dia que ficou horrível, para a minha percepção. Aí ela me perguntou, e ela sempre me perguntava. Eu disse para ela, eu preferia da cor da semana passada. Não, professor, mas o senhor gostou? Eu estou lhe respondendo. Eu preferia a cor da semana passada.
Ok? Fica com ela, é com você. Aí ela disse assim, mas o senhor gostou ou não gostou? Eu disse, ó, eu gostei mais da semana passada. Ela quis entender Tá ainda. tão insatisfeita. Na verdade, ela queria que eu tivesse gostado. Ok? Então assim, não fui grosseiro, mas disse como eu percebia. Esse é um exercício que a gente vai fazendo. Até porque se ela perguntasse na quinta vez, ela poderia alcançar o limite da minha tolerância e dizer assim, tudo bem, já que você quer ouvir de outra forma, deixa eu dizer, tá horrível! Brincando, mas assim, todos temos um limite. E às vezes a gente diz assim, deixa eu dizer logo aqui para ver se... E a gente acaba perdendo a oportunidade de exercitar as melhores coisas que a gente pode, né? Sim, sem dúvida. Ô, professor, Oi. mas existem aquelas pessoas que não importa que as pessoas achem feio, achem bonito, o importante é que ela se sinta bem, na verdade. Muito Mas bem. aí, É nesse verdade. ponto, ela não chegaria se ela está se sentindo bem, Ela se nem ela, pergunta. ela nem vai ela não vai perguntar. perguntar, Ela ela não não. necessita disso. Ela está se sentindo bem, ela não tem mais a necessidade de ser Aprovada. Amada por alguém. Entendeu? A grande questão é até quando. Porque nós somos seres sociais. A influência social existe. A influência emocional existe. A gente não tem como negar isso. A gente vê pelas Chega um redes ponto assim, sociais, beleza, né? na boa, vamos lá. Ó, eu me vesti assim. Certo? Sim. Helena, você deixa? Todo nós. Eu não ia colocar isso. Certo? Sim. Na hora que estava saindo, eu já tinha colocado essa aqui, embora aqui esteja mais frio do que lá, já tinha colocado essa. Ela sugeriu que eu colocasse essa. E por fora, não por dentro. Eu não colocaria. Ela disse, coloque, vai ficar bem. Você fica, assim, compõe Arroz. bem. Quentinho. Aí eu parei. Não feriu de forma absoluta, diz assim, ó, não tô afim de usar isso. Por que não agradá-la? Coloquei. Inclusive, disse assim, ótimo, aqui está mais frio, deixa eu me proteger um pouquinho mais. Ok? Sim. Tá lá dentro. Então, aí ela já, tô lhe vendo, tô aqui. Então assim, tá me assistindo por lá, né? Aí assim, beleza. Se fosse algo que eu achasse que não tinha nada a ver com o meu gosto, eu poderia dizer para ela, com o maior carinho, um amor. Por exemplo, ó, eu acho que eu vou sentir muito calor, eu vou preferir sem. Valeu a sugestão dela, mas se espera também que ela respeitasse o meu não. Só que isso não precisa ser, oxe, você é doida, rapaz, um calor desse eu vou precisar colocar aí. Precisa ser assim? E Leana, eu faço assim? Às vezes. Isso. Tudo combinado. Então, aí, ó, fora a brincadeira, sério. E a nossa relação é assim mesmo, né? Pode dizer, você gostaria disso? Não gostaria disso, eu gostaria disso. Vá. Esse exercício, e vejo mesmo como exercício, esse cuidado com o outro. Eu posso dizer a verdade sem ferir. Eu posso dizer a verdade assumindo as consequências dessa verdade. Ok? A sua escolha de como viver determina como irá sobreviver. Mas qual o custo dessa sobrevivência? Ela é aparente ou é real? E aí eu vou colocar uma situação ainda mais delicada. Vocês estão aqui na Alemanha. Vamos imaginar que estejam sozinhos, sem ninguém para segurar a onda se precisar. Estão empregados e já no limite lá das contas. E sabe que aí lhe fizeram uma pergunta e você sabe que se você disser exatamente a verdade do jeito que foi, não vai ter escapatória. Não tem perdão certo, não tem bondade certa, não tem caridade, rua. Desempregado, já está atrasado no aluguel, e o cara disse, se não pagar até o fim do mês, rua. Ok? Aí assim, aqui agora eu vou dizer a verdade, ou eu minto? Não, eu posso só mentir, não é assim que a gente faz? Eu só não disse a verdade, mas também não menti. Olha, tem situações, por exemplo, pegando o exemplo do matar. Para Jesus, para o Espiritismo, é melhor morrer do que matar.
O escândalo é necessário, mas é daquele porque venha. Quando a gente pega os critérios do Evangelho. Porque às vezes é assim, não, porque eu acho que a gente tem que dizer a verdade. E às vezes o que a gente quer mesmo não é só dizer a verdade. A gente quer desbancar o outro, a gente quer mostrar que a gente é melhor para o outro e tal. Tem as nossas questões ainda que a gente está sendo capturado, sabe? Então assim, eu também quero um privilégio, ou uma decisão, se não for privilégio. E aí assim, você não vai me conceder esse privilégio não? E eu sei o que você fez no verão passado. Ok? A gente ainda usa essas estratégias. Mas a grande questão é, quem não usa, a depender da situação, é o esperado? Numa perspectiva espiritual? Não. Não. Mas aí a Só mentira que tem a dá ver para no- esperar. Como? Dá para esperar. Dá. Mas isso tudo é tão relativo. A gente está vivendo no Brasil agora um exemplo disso, de que a sua verdade, a gente sempre faz a curva na verdade, né? Pensando assim, eu tenho que manter o meu trabalho. Se a gente realmente fosse aquele espírita verdadeiro, a gente pensaria, eu vou falar a verdade, numa questão, mesmo que isso me custe o trabalho, porque eu quero ser ética. Eu não posso condizer uma... Vamos supor que os colegas estão ali fazendo uma estratagema, estão tirando dinheiro da firma, e você sabe que se você levar isso, pode cortar a sua cabeça também. E você se calar, você vai falar assim, gente, eu poderia ter... E eu não fiz. Perfeito. A questão é, o quanto a gente já tem de condição espiritual para fazer isso. Observe, eu não estou defendendo a mentira, eu não estou defendendo a dissimulação. O que eu estou colocando para a nossa reflexão é, esse é o ideal. É o quanto já temos a condição de fazer. Por exemplo, e no cristianismo antigo, ser levado para os leões e ia cantando. Ok? Pela convicção de imortalidade, pelo testemunho que estava dando a Jesus, Se fosse com a gente, será que a gente já ia na boa? Essa é a questão. Tá lá e cá. Essa é a grande perspectiva. Às vezes a gente fica preso, por exemplo, uma senhora lá com aspectos bem perturbados chega para Chico Xavier e diz, Chico, eu estava ali sentada e eu vi uma forte luz sobre minha cabeça. É verdade? E era visível que a mulher estava completamente obsidiada. E Chico disse, ah, minha irmã, veja o senhor uma forte luz sobre sua cabeça. A mulher saiu extremamente feliz. Nossa, vocês viram? O Chico viu uma luz sobre minha cabeça. Um companheiro de Chico que estava lá falou assim, Chico? A mulher está obsidiada até. Aí Chico disse, sim, meu filho, mas você não está vendo a lâmpada de 11 watts sobre a cabeça dela? Beleza, vamos lá. Chico mentiu. Essa é uma questão polêmica. Eu já participei de alguns momentos de pessoas que discutiram, aí Chico mentiu, não sei o quê. E não é que Chico não mentisse, não. Eu não vou para esse absurdo de dizer que mentia não mentia, não. A grande questão que eu vejo aí é, naquele momento, ele abriu mão de uma questão filosófica e deu a ela o tratamento psicológico que ela precisava. E de forma objetiva, embora a intencionalidade dela fosse outra e ele sabia, ele usou um recurso. De fato, tinha uma lâmpada forte sobre a cabeça dela. Só que não era uma luz. Né? Só que não era a luz que ela pensava. Aí, filosoficamente, a gente chama isso de frequência da verdade. Ivone Pereira, em Desdobramento, ela vai atender um espírito que tinha plasmado a realidade física dele e ele não queria ser atendido, não queria ir para o hospital, não queria tratar da ferida que ele plasmou na perna que tinha, porque ele disse que não tinha como deixar as galinhas dele ali sem que ninguém cuidasse. E ela disse, pode ir tranquilo, porque eu vou ficar cuidando das galinhas. E o homem aceitou a ajuda, no plano espiritual, foi levado pelos benfeitores espirituais. Ah, mas ela mentiu. Não. As galinhas dele, ela ia cuidar. Só que não ia ser o cuidar como ele imaginava. Cuidar das suas galinhas é cuidar da sua ilusão. Aí vai o nível de profundidade de cada um. Ok? Você vai conversar com uma pessoa que está louca e perturbada. Se você não começa a interagir pelo conteúdo que ela apresenta, não vai ter diálogo. O sujeito chega pra mim, já tinha dado um soco na mãe, derrubou tudo em casa, quebrou o braço da irmã e tudo mais. E aí tinha horas que ele achava que ele era o médico David Banner, que é o que vira Hulk. E tinha horas que ele achava que ele era Batman. E me perguntou se eu conhecia Robin. Aí eu comecei a conversar com ele sobre Robin.
Quando ele falou que ele era o médico, eu disse assim, opa, e tal, e você também, assim, quando ele mete raiva, você vira isso. Não curtiu pra ninguém. Beleza. Eu disse, olha, mas lembre que Hulk só faz o bem. Hulk não fere as pessoas que são boas, que cuidam dele, tal. Ok? Aproveitei o momento para colocar lá as informações, porque ele já tinha quebrado o braço da irmã, já tinha dado um soco na mãe. E quando eu comecei a colocar o conteúdo, mas dentro da realidade que ele estava, ele voltou. Que era uma defesa psíquica. Porque ele sabia que tinha batido lá na mãe. Ele, espírito, sabia. Então, como que você vai lidar com isso? Então, assim, é uma questão extremamente sutil e isso nunca vai ser fundamento para, vamos dizer assim, sustentar nossas mentiras, os nossos enganos. Mas a gente precisa ter a sensibilidade de perceber a frequência com que isso se dá. Bom, aqui eu trago algumas referências de Kardec que envolvem a questão da verdade. No Livro dos Espíritos, na introdução, página 58, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas. A par do futuro que o aguarda, a vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. No Livro dos Espíritos, questão 488, fragmento da resposta. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis as palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma ou a que se considere como realidade a alegoria. O Livro dos Espíritos sempre nos dando aí fundamentos para a gente pensar sobre a questão da verdade. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Livro dos Espíritos, questão 624, fragmento da resposta. Todas as vezes que eu leio essa questão, me gera um desconforto. A gente se propõe a estar falando em nome da doutrina espírita. A gente se propõe a orientar os espíritos desencarnados na doutrinação, na conversação, você vai, incorpora, você vai... E assim, qual é o nosso esforço? E aí, questão de sobrevivência mesmo. Se eu não consigo de forma absoluta ainda não mais mentir, vai mentindo menos. Sério, é processo. A coisa de eu não minto, aí cai lá no outro problema do aluno lá. Eu sou pro senhor que eu nunca menti. Mentindo. Me dizendo mais uma mentira. Então assim, a minha opção é não mentir mais. Só que eu sei que eu não consigo não mentir de forma nenhuma ainda. Tem horas que você diz assim, rapaz, se eu disser aqui agora isso... Às vezes até, assim, a outra pessoa que está perguntando não tem condição de ouvir. Agora, tenho feito o exercício. Eu não tenho condição de conversar com você sobre isso. Você percebeu alguma coisa? Você vê isso aqui, Eu não tenho autorização para poder falar com você sobre isso. Diga. Mas a mentira entra também um pouco na questão do que o espírito, nos vícios que o espírito carrega consigo. Sim. A mentira é um problema moral. Porque eu escutei uma palestra, não me lembro de quem é, que todos os vícios da gente vêm junto com nossa encarnação, tal, enfim, tudo isso. E os vícios, quando a gente dá um foco nele, você fala, eu vou parar de fazer isso. Aí você dá foco nele, aí que você trabalha, você não consegue. Eu acho que a mentira entra também nessa questão. Todas elas. Todas elas. Aí assim, a diferença vai ser na concepção que você adota para fazer esse enfrentamento. Existem algumas concepções que dizem assim, veja todo o seu lado sombra, todos os seus defeitos, todos os seus vícios e resolva. Tem gente que não suporta isso. Tem outras abordagens que dizem assim, busque trabalhar de forma suave, vá vencendo pouco a pouco e tal. Aí eu vou dar aqui um exemplo. Tem gente que diz assim, nossa, como eu sou vaidoso. No vício. Tem outros que dizem assim, olha, minha humildade não é muito desenvolvida ainda. Formas de dizer diferente, que a gente está dizendo a mesma coisa. Quem tem uma humildade pouco desenvolvida vai ter uma maior vaidade. Quem tem uma maior vaidade vai ter uma humildade pouco desenvolvida. Só que assim, não é só o jeito de falar, é forma de perceber, de se colocar na situação. Que aí cada um busque fazendo como suporta psiquicamente.
Essa é a grande questão, porque senão a gente pode sucumbir. Então, assim, de que forma eu vou lidar com isso? E querer impor ao outro que faça da mesma forma, a gente não vai funcionar. Cada um, o caminho de cada um é único. E a gente precisa entender isso. Na hora que a gente, por exemplo, fora algumas exceções, mas na maioria os doutrinadores de espíritos são bem compreensivos. Não, meu irmão, olha, tá, nossa, uma amorosidade boa danada. Embora tenha uns caceteiros por aí. Se a gente conseguisse falar com os desencarnados na hora que está doutrinando, do jeito que a gente conversa entre a gente, ou coisa boa, hein? Porque a gente bota uma maior bondade quando está conversando com os desencarnados. Olha, meu irmão, mas você vai superar isso e tal. Confia em Deus, não sei o que, não sei o que. Pensar sobre esse encontro de possibilidades nos dá um conforto maior. E aí, assim, esse ponto que Kardec traz na questão 624 do Livro dos Espíritos, nos faz pensar assim, porque às vezes a gente diz assim, eu já atendi várias pessoas, nossa, assim, gente, as pessoas têm dificuldade de acreditar em mim. Eu falo, estou dizendo a verdade, elas não acreditam. Tem razão de ser. Pode buscar. E aí eu já encontrei pessoas que disseram assim, olha, mas olha, nessa existência, gente, eu não sou de mentira. E Jung vai falar da sombra da gente. Pode ter mentido tanto em uma outra, que ainda hoje a marca está ali. Então assim, você fala, a pessoa fica assim, rapaz, você vai querer. Então assim, só que, às vezes, o nosso comportamento não ajuda. Por exemplo, tem gente que é honesto, mas o discurso da pessoa, entende assim, ó, que é ser incapaz de roubar ali, de ser desonesto, de tirar uma vantagem do outro. Na prática. Mas o discurso da pessoa é meio escorregadio. Na hora do vamos ver, ela não vai. Mas escorregadio. Você assim, cara, se você é honesto, você tem que parecer que é honesto. Porque você é honesto e você dá margem para o outro pensar que você não é. Ele vai ficar sempre. Você vai fechar um negócio com a pessoa. Você fala, não, tá, diga aí, vamos ver. Você diz assim, rapaz, essa pessoa não está me passando muita segurança. Pode ser só jeito, que ainda restou de uma experiência pretérita? Pode. Só que vai gerar insegurança no outro. Então assim, como que a gente vai lidar com essas questões? Questão 628. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Pergunta Kardec. Os espíritos respondem. Importa que cada coisa venha a seu tempo, a verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário, fica deslumbrado. Aí a gente entende porque os espíritos vão administrando. É por amor a gente, viu? Se já chegasse e dissesse assim, olha, seu projeto é esse, a gente doidava. Pirei. Verdade. Aí possivelmente nem acreditaria. Aí eles vão pouco a pouco. Olha, não, isso, a gente vai. Poxa, olha, aqui eu dei conta. Aí vai mais um pouquinho. Olha, gente, olha, aqui dá pra fazer. Quando você menos esperar, você tá com uma tarefa legal. E sem ter sofrido. Sem ter desistido antes. Quantas pessoas que hoje têm um trabalho grande, se no começo tivessem dito assim, ó, vai ser isso, eu dizia assim, Deus que me livre, essa responsabilidade toda, não quero não. Aí os espíritos sabiamente vão administrando isso. Vão administrando. E o trabalho vai acontecendo à medida que a gente vai crescendo. E a gente vai se sentindo na condição de fazer. Aí chega uma hora e você diz assim, gente, se eu soubesse que ia me tomar minha vida toda esse negócio. Aí eu até brinco lembrando uma música que Peninha canta, né? Um cantor brasileiro. Tudo era apenas uma brincadeira. E foi crescendo, crescendo e me absorvendo. E de repente eu me viro assim, completamente seu. Isso parece verdade. Tem coisas que vai começando, você vai, você diz assim, o negócio até que é gostosinho, é bom. Aí vai, vou mais um diazinho. Aí vou, não, tá, aqui eu posso fazer mais um pouquinho. Daqui a pouco quando você vê isso assim, meu Deus do céu. Já fiz tudo isso. Muito bem. Livro dos Espíritos, 654, fragmento da resposta. O que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto. E como tal será tratado no dia da justiça. Que naturalmente é na própria consciência, né? Eis a grande questão. Às vezes, tipo assim, gente, eu preferia não saber de nada disso. E continuar chutando a lata.
Só que agora eu já sei que a banda toca de outra forma. E a consciência pesa. E a consciência está me dizendo, olhe, tô vendo. E aquele desconforto, sabe? Esses dias um aluno virou para mim e disse assim, professor, tô aqui com um mal-estar. Não sei o que foi, rapaz. Pô, me deram um troco ali a mais, professor, mas eu tô precisando desses 10 que me deram a mais. Aí eu disse para ele, mas devolver, rapaz. Se fosse você que tivesse dado o troco a mais. Eu sei, professor, mas se fosse eu que tivesse dado, ninguém ia me devolver. Aí eu disse, você vai querer justificar o que você está fazendo agora porque outros não fariam. Ih, professor, o senhor está aumentando o peso na minha consciência. Só olha, foi você que veio conversar comigo. Por que você não ficou com o seu negócio lá só para você? Ok? E ele disse, então eu vou lá devolver, né? Disse, vá, rapaz, mas não sofra por isso não. Devolva. E as pessoas testam a gente o tempo todo. Eu ministrei um curso de ética e os alunos deixaram na época lá, uns anos atrás, R$2 na sala. E aí eu peguei, tinha mais um assim, de quem é? Oh, alguém esqueceu aqui? Não, não é meu não, não é meu não, não é meu não. Eu digo, rapaz, olha aí, deixar aqui não vai fazer sentido. Você, fique aí, ó, na próxima aula vocês perguntam aí para os colegas se alguém perdeu aqui R$2. Eu não, professor, não quero não. Eu não quero ficar com essa responsabilidade não. Vai que eu gasto e cada um de sua coisa, o dinheiro ficou comigo. Eu fiquei assim, gente. Tá bom. No outro dia da aula, na outra semana, a gente ia assistir um filme e fazer uma atividade. Aí eu fui, comprei um saco de pipoca desse tamanho. Deu, na época era R$3, quase 4. Aí eu peguei os 2, botei, completei. Aí cheguei lá e disse, olha, hoje é um filme, tal, e tem pipoca. Oba, oba. Nossa, assisti o filme comendo pipoca. Aí, terminando o filme, eu disse assim, professor, eu soube que sua achou aí R$2 na última aula. Aí você foi, ficou com o senhor? Disse, ficou. Ele disse, e cadê? É meu. A gente acabou de comer. E eu ainda botei R$1,70 do meu, viu? Aí ele deu uma gargalhada. Professor, a gente armou para ver se ia ficar com o senhor, se o senhor ia fazer o que o senhor estava dizendo aqui, né, nas escolas da ética. Né? A gente acabou de comer aí, ó, com a pipoca. Entendeu? Aí assim, eu achei muito estranho, porque, ó, fique aí. Eu não, professor, fica aqui. Nada, não, vai que eu gasto. Armação pura. Queriam ver se eu ia ficar com dinheiro. Então assim... Mas a gente é testado todo o tempo. O tempo todo. Mas não só pelos encarnados, pelos outros lados também. Sim, sim, muito. Sim. Coloca a situação na frente da gente para ver como é que a gente vai lidar. Se cai, se não cai. Muito bem. E aí nós encerramos com um pensamento que é símbolo para as nossas reflexões. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Jesus, lá em João capítulo 8, versículo 32. Esta imagem aqui nos faz lembrar dessa figura especial que Jesus é nas nossas vidas. E o quanto ele nos instiga a buscar viver mais essa experiência verdadeira. O desafio está posto, a gente abraça ou não. Porque tem uma outra questão também do Evangelho que nos convida a uma reflexão também séria e radical no dizer da filosofia. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. E quem se escolhe nessa questão somos nós. Nós podemos não ser exemplos ainda de verdade, nesse sentido ideal que a gente busca. Mas eu acredito sinceramente que a gente pode fazer o nosso exercício e isso não vai comprometer a nossa existência, muito pelo contrário. Vai nos tirar da condição que está para uma condição superior. E a gente vai aprender que é possível sim sobreviver no mundo que a gente vive, com todas as questões que estão aí, nos tentando e nos provocando, até como uma forma de dizer assim, já que todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. E a gente descobre que a gente pode fazer diferente. Por mais que os outros digam, você é bobo, você é besta, ninguém faz isso.
E a gente vai ter a tranquilidade de dizer assim, eu fiz o que era certo, porque é certo. E aí, por conta disto, eu quero dizer para vocês que a tua busca não te canse. E se cansar, que tenhas prazer. Muita paz. Vamos ser.